Direita e esquerda convocam carreatas por impeachment de Bolsonaro. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Com o agravamento da crise do coronavírus e a dificuldade do governo federal de agilizar uma ampla campanha de vacinação, pela primeira vez movimentos de esquerda e direita convocaram carreatas neste fim de semana em diversas cidades do país com uma pauta em comum: pressionar o Congresso Nacional a iniciar um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. O formato de carreatas, que acaba excluindo grande parte da população que não é motorizada, foi escolhido para reduzir o risco de contágio da Covid-19 durante os atos. Por enquanto, as manifestações serão separadas. Grupos como o Movimento Brasil Livre, MBL, e o Vem Pra Rua, organizações que protagonizaram a mobilização pela derrubada da então presidente Dilma Rousseff em 2016, chamaram atos pelo país na manhã de domingo, 24/1. Já organizações de esquerda, como sindicatos e movimentos populares reunidos na Frente Povo Sem Medo, decidiram nesta semana convocar carreatas para sábado, 23/1. Em cidades como Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, essa mobilização da esquerda está convergindo com a convocação iniciada na semana passada por integrantes do movimento Acredito, grupo de renovação política que não se coloca como de direita ou esquerda, mas como uma organização progressista, e do qual fazem parte os deputados federais Tabata Amaral, PDT-SP, e Felipe Rigoni, PSBs, e o senador Alessandro Vieira, Cidadania-se. Lucas Paulino, integrante do movimento Acredito em Belo Horizonte que iniciou essa mobilização pelo Twitter, contou à BBC News Brasil que foi feito contato com o MBL tentando unificar as manifestações no sábado, mas os grupos de direita preferiram manter sua programação original. Adelaide Oliveira, porta-voz do MBL, disse à reportagem que a recusa não foi por divergência ideológica, mas pelo fato de o movimento reunir em São Paulo muitas pessoas do setor de comércio que trabalham sábado e, por isso, preferem atos aos domingos. Já o Acredito e a Frente Povo Sem Medo não quiserem embarcar no domingo por causa da segunda etapa do Enem, que ocorre em todo o Brasil a partir de 13h30. Para Oliveira, é possível que no futuro grupos com diferentes visões ideológicas compartilhem a rua contra Bolsonaro. Eu consigo imaginar plenamente a Avenida Paulista com várias pautas, visões ideológicas, e a esquerda no seu lugar, no seu papel ali, em torno da mesma pauta, de impeachment do Bolsonaro, disse, ao ser questionada sobre essa possibilidade pela reportagem. Reuters protesto contra o governo destaca a frase de Bolsonaro sobre mortes por Covid-19. Pontos de aproximação e divergências. Conversando com lideranças dos diversos movimentos, a BBC News Brasil encontrou como motivação em comum na defesa da queda do presidente a indignação com a falta de uma ampla campanha de vacinação para imunizar a população contra o coronavírus, além do agravamento da crise com a escassez de oxigênio em Manaus e outras cidades do norte do país para tratar pacientes com Covid-19, o que já levou dezenas de pessoas a morrerem sufocadas. No entanto, a reportagem identificou também resistências à convergência de grupos que têm estado em campos opostos desde 2016. Por um lado, lideranças de esquerda querem atos com agendas mais amplas, que, além de pedir impeachment e vacinação, cobrem mudanças na política econômica liberal e a volta do auxílio emergencial, pautas rejeitadas pelos movimentos de direita, que defendem redução do rombo fiscal e do tamanho do Estado. Do outro lado, a convocação do Vem Pra Rua e do MBL se coloca como partidária e pede que os manifestantes levem apenas a bandeira do Brasil, excluindo bandeiras de partidos ou movimentos sociais. Para a esquerda, esse tipo de postura criminaliza a política e alimentou a vitória de Bolsonaro em 2018. Embora a tentativa de unificar os atos neste fim de semana não tenha obtido sucesso, integrantes do Acredito esperam que a proposta amadureça após os atos de sábado, caso as carreatas sejam um sucesso. Eles citam como inspiração o movimento Diretas Já, que no início dos anos 1980 uniu diferentes partidos e grupos políticos a favor do fim da ditadura militar e da volta da eleição direta para presidente. Em abril de 1984, uma comícia em São Paulo com a participação de Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso, Leonel Brizola e Ulisses Guimarães atraiu centenas de milhares de pessoas. Propomos uma manifestação suprapartidária, que inclua todo mundo que é oposição a Bolsonaro, de forma plural, sem preconceitos, sem distinção ideológica.
Eu acho que o ideal é que todo mundo esteja na mesma rua. A gente precisa construir maioria em favor do impeachment, e a maioria não vai vir nem só da direita, nem só da esquerda, diz Lucas Paulino. Gostaríamos de conseguir colocar na mesma mesa a CUT, Central Única dos Trabalhadores, e o MBL para conversar e sair dali com um consenso para impeachment, disse também Marco Martins, que está em contato com as lideranças dos movimentos de esquerda e direita em São Paulo. A mobilização para sábado teve início com um tweet de Paulino propondo a carreata em Belo Horizonte. A partir daí foram criados grupos no WhatsApp e o Telegram para organizar atos em diferentes cidades. A partir da unificação com a mobilização da Frente Povo Sem Medo, há atos previstos em ao menos 25 municípios das 5 regiões do Brasil, incluindo Brasília, Belém, Rio Branco, Porto Alegre, Curitiba e João Pessoa. Acho que é positivo que todos os setores se manifestem pelo impeachment nesse momento. Isso mostra a ampliação do desgaste do governo Bolsonaro. Diversos setores têm dito que, nesse momento, a luta pelo impeachment é uma luta para retomar a democracia no país e para retomar também condições sanitárias mínimas no combate à pandemia, afirma Josué Rocha, que integra a Frente Povo Sem Medo e é da coordenação nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Esse debate, sobre atos unificados com grupos de direita, ainda vai se desenrolar, naturalmente, mas existem pautas bastante diferentes, principalmente sobre direitos dos trabalhadores, que vão provavelmente dificultar essa ação mais unitária, ressaltou. Reprodução: Twitter. Formato de carreata foi pensado para diminuir possibilidades de contaminação por coronavírus. A secretária-geral da CUT, Central Única dos Trabalhadores, Carmen Foro, tem posicionamento semelhante. Ela não descartou uma convergência mais à frente, mas enfatizou a diferença de agendas políticas. Há uma janela importante aberta de pedido de saída do Bolsonaro, por vários setores, por interesses diferenciados, mas tem uma janela aberta. Vamos fazer no sábado e eles no domingo. Dessa vez não serão carreatas antagônicas, serão carreatas que acumulam para um projeto futuro, acrescentou. Torcidas organizadas, que realizaram atos em defesa da democracia em junho, não estão convocando para as carreatas do fim de semana porque a maioria dos seus integrantes não tem carro, disse a BBC News Brasil Danilo Pássaro, integrantes da Gaviões da Fiel. Segundo ele, o grupo continuará realizando ações pontuais buscando dar visibilidade à campanha pelo impeachment, como o ato realizado no último domingo em São Paulo, em que uma faixa gigante fora Bolsonaro foi levada para o Minhocão, no centro da cidade, gerando um panelaço na região. Na terça, a mesma faixa foi levada pelo movimento para Brasilândia, comunidade na zona norte paulistana. Vem pra rua o mais recente a embarcar no impeachment. Dentro da esquerda, há pedidos pelo impeachment desde 2019, enquanto o MBL entrou nesse coro em abril do ano passado. Já o Vem pra Rua está pela primeira vez mobilizando seus seguidores pela retirada de Bolsonaro, motivado pela falta de uma ampla campanha de vacinação. No domingo, 1701, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o uso emergencial de 2 vacinas, a da AstraZeneca, Oxford e a Coronavac, desenvolvida pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, órgão do estado de São Paulo. No entanto, somente a vacinação com a Coronavac começou, ainda assim com apenas 6 milhões de vacinas, devido à dificuldade do Butantan e da Fiocruz, que produzirá a da AstraZeneca, Oxford, de conseguir importar insumos ou vacinas prontas da China e da Índia, problema que os críticos do governo atribuem à incompetência diplomática da administração Bolsonaro. Além disso, o governo demorou a buscar outros fornecedores, como o Pfizer, cuja vacina já está sendo usada em dezenas de países. Reuters: a pressão por um impeachment de Jair Bolsonaro tem aumentado na pandemia. Com todas as evidências que vieram à tona no manuseio da vacina, fica mais do que caracterizado o crime de responsabilidade de Bolsonaro de não zelar pela segurança e por direitos individuais do brasileiro. Isso começa a trazer de forma mais explícita quais são as consequências dos atos atuais de Bolsonaro: mais desemprego e mais mortes, disse Rogério Schecker, líder do Vem pra Rua, que declarou voto em Bolsonaro no segundo turno da eleição de 2018. O que estamos observando em termos de cenário é que uma enorme parte da população que antes simplesmente não gostava de Bolsonaro hoje está revoltada com Bolsonaro.
O que a gente vê hoje é um aumento no nível da revolta da população, do inconformismo. E esses componentes, quando começaram a aparecer no impeachment de Dilma, começou a aumentar a velocidade do processo, compara. Ele também descartou, no momento, a realização de atos conjuntos entre esquerda e direita por serem movimentos com premissas de governo completamente diferentes. Estamos num momento onde a gente precisa de mais união e menos polarização. Eu acho que dois movimentos que não têm a mesma convergência política podem estar defendendo a mesma coisa. Se vão estar fisicamente um ao lado do outro, isso eu acho que é menos importante, acredita. Aliança com Centrão pode proteger Bolsonaro. Já foram apresentados mais de 60 pedidos de impeachment contra Bolsonaro, a maioria deles após a crise do coronavírus. Um processo, porém, só pode ser iniciado pelo presidente da Câmara, e o atual, Rodrigo Maia, disse não ter levado a ideia adiante argumentando que o foco do Congresso deveria estar no enfrentamento da pandemia. No início de fevereiro, a Câmara elege seu sucessor e os candidatos que aparecem com mais condições de vencer são os deputados Arthur Lira, PPE.L, que concorre com apoio de Bolsonaro, e Baleia Rossi, MDB-SP, que é apoiado por Maia e tem se colocado como independente do governo. Grupos defensores do impeachment têm pressionado parlamentares também pelas redes sociais. A conta no Twitter @sosimpeachment está contabilizando a posição dos deputados e, até amanhã de quinta-feira, 21/01, indicava haver 111 favoráveis ao afastamento de Bolsonaro, 58 contra 344 sem posicionamento público. A Câmara só autoriza o afastamento de um presidente para ser julgado pelo Senado quando há 342 votos pelo impeachment. Hoje, Bolsonaro parece ter uma base capaz de impedir esse cenário, após um início de governo com embates com o parlamento. A partir de maio de 2020 o presidente passou a fortalecer sua aliança com partidos do Centrão, trocando apoio político por indicações para cargos na administração federal. Na avaliação de Rogério Schecker, porém, o nível de fidelidade dele, Bolsonaro, e do Centrão é muito baixo, podendo essa aliança se romper a depender das circunstâncias políticas e da pressão popular contra o presidente. Além da aliança política, o apoio que Bolsonaro mantém com parte da sociedade pode ser um empecilho para o andamento do impeachment. Sua popularidade atingiu seu auge em meados de 2020, puxada pelo programa de auxílio emergencial. Pesquisas de opinião mostram que a avaliação positiva vem caindo a partir do final do ano passado, mas ainda não estão em patamares tão baixos quanto a de Dilma Rousseff atingiu quando a petista foi derrubada. Segundo pesquisa Ibope de dezembro, o governo Bolsonaro era avaliado como bom ou ótimo por 35% da população contra 40% 3 meses antes. Já pesquisa XP, e PESP divulgada na terça-feira, 19/01, mostrou que a avaliação de Bolsonaro como ótimo e bom caiu de 38% para 32%, enquanto ruim e péssimo subiu de 35% para 40%. Nos últimos dias, apoiadores de Bolsonaro reagiram à mobilização pelo impeachment com hashtag #QueroBolsonaroAt2026, enquanto os apoiadores das carreatas usaram o número dia 23 impeachment em número Congresso pautou impeachment. Reuters Bolsonaro disse que são as Forças Armadas que decidem se o país é uma democracia ou ditadura. O que os movimentos esperam do vice Mourão? Um eventual impeachment de Bolsonaro levaria o vice-presidente Hamilton Mourão, general da reserva do Exército, ao comando do país. Apesar do aumento da mobilização contra o atual presidente, não há uma empolgação com o governo do vice entre os movimentos ouvidos pela reportagem. Para Carmen Foro, da CUT, o ideal seria que o Congresso elegesse um presidente para concluir o mandato de Bolsonaro. No entanto, isso só aconteceria se a chapa Bolsonaro-Mourão fosse cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Existem ações que questionam a legitimidade da eleição dos dois em andamento na Corte, mas sem previsão de conclusão. Não acho que Mourão, que os militares, é a saída política para alguma coisa, diz Foro. Na visão de Lucas Paulino, do Acredito, a aprovação do impeachment seria uma sinalização clara para Mourão do padrão de conduta que não é tolerada para um presidente. Então, se as bases jurídicas e políticas forem o extremismo antidemocrático do Bolsonaro e seu negacionismo científico, o Mourão já assumiria com essa bagagem e teria que agir de modo diferente para que não corra o risco de sofrer o mesmo processo, afirma.
Mas temos que ver se ele vai romper com o presidente e apresentar uma agenda própria. O vice tem que se colocar para a sucessão até para o êxito do impeachment no Congresso. Já para Rogério Schecker, do Vem Pra Rua, não é a qualidade do vice que deve influenciar o andamento ou não de um processo de impeachment. A gente acredita que temos que ajudar no amadurecimento da democracia tirando aqueles governantes que não estão trabalhando para o povo, independentemente de quem seja o vice, argumenta. Não éramos a favor de Michel Temer, vice de Dilma, não estamos fazendo nenhum movimento pró-Mourão. O que estamos fazendo é tentar tirar do poder. Se vocês gostaram do conteúdo, deixe o seu joinha, para fortalecer o canal, e também se inscreva no canal, no botão logo abaixo.